Começa o JG falando sobre a votação de agora à noite na Câmara dos Deputados, que rejeitou a proposta de emenda à Constituição do voto impresso. Juliana Morrone acompanhou de perto a sessão e traz as informações para nós. Boa noite, Juliana. Oi, Rodrigo. Boa noite a todos. Rodrigo, vamos analisar o resultado dessa votação? Os números disseram muito. O governo precisava de 308 votos para que a proposta fosse aprovada em primeiro turno. Conseguiu apenas 229. Faltaram 79 votos para o governo. Chamou a atenção também as ausências. 64 deputados que não apareceram para votar. E desse jeito acabaram ajudando também a derrubar a proposta. No plenário, o que se ouviu foram discursos veementes em defesa da democracia. Sessão aberta, deputados de diferentes partidos, centro, oposição, independentes, mandaram mensagem semelhante de que não vão permitir ameaça ao sistema eleitoral. Já sabendo que a proposta seria rejeitada, o líder do PSL, o deputado Vitor Hugo, tentou adiar a votação, o que já não era mais permitido pelas regras da Câmara. Os partidos encaminharam como os deputados deveriam votar. Logo após o resultado, os parlamentares comemoraram a rejeição da proposta. Ressaltaram que foi uma vitória da democracia e uma reafirmação da confiança na segurança das urnas. Vamos ouvir o que alguns deles disseram. O TCU, senhor presidente, publicou hoje um relatório incontestável, definitivo, que afirma que o sistema de votação eletrônica que temos é confiável, seguro e perfeitamente auditável. Hoje, reafirmamos a independência da Câmara, reafirmamos a democracia, dissemos não aos tanques, dissemos sim à Constituição, sim à soberania popular, sim à democracia e não às ameaças, chantagens e intimidações. Terminamos essa noite com o Congresso de pé. O debate vai na direção de jogar uma cortina de fumaça no sistema eleitoral e enfraquecer a democracia. A resposta hoje aqui, essa noite na Câmara, foi dura, para que esse assunto esteja encerrado, para que nós possamos agora discutir vacinas, discutir retomada do emprego, discutir o custo da cesta básica que perde seu valor por conta da inflação e o que aflige verdadeiramente o povo brasileiro. O resultado de hoje não apenas enterra o voto impresso, como esgota o discurso que vinha sendo repetido indefinidamente contra as urnas eletrônicas. A votação desta terça-feira é a terceira derrota do voto impresso na Câmara, já que o tema foi rejeitado em 2 votações na comissão especial na semana passada. Afinal, a Câmara seguiu as regras democráticas, foi contra o voto impresso ao levar a proposta à votação. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um cálculo político que levou em conta pressão e os ataques do presidente Bolsonaro contra o sistema eleitoral e também contra a democracia. A Câmara deu sua palavra final, não de uma comissão, mas de um plenário, deixando claro na vontade dos votos dos senhores deputados que a PEC não teria quórum, ou seja, além da confiabilidade das urnas eletrônicas, nós e os deputados não optaram por essa inovação neste momento. Nós trabalhamos para dar um ponto final nessa situação. Como eu disse, o esticar das cordas, no meu entender, passou de todos os limites, não é? Nós temos que trazer para a normalidade. É importante explicar o que está na Constituição. A proposta de emenda constitucional rejeitada não pode ser apresentada novamente na mesma sessão legislativa no mesmo ano. E esse resultado da votação vem num dia em que os brasileiros testemunharam uma outra situação que provocou muitas críticas e um profundo constrangimento em Brasília. Um desfile militar na Praça dos Três Poderes, que, segundo a Marinha, tinha o objetivo de entregar um convite ao presidente da República para um treinamento que é realizado há 33 anos. O ineditismo do desfile gerou uma enorme desconfiança de que se tratava de uma tentativa de intimidar o parlamento. E vieram os protestos veementes e os discursos firmes em defesa do Estado democrático, mesmo com a Marinha afirmando que o desfile já estava marcado antes de a Câmara agendar essa votação. Vamos ver como foi com a reportagem da Carla Lucena.
Logo no início da manhã, blindados, caminhões e jipes saíram do grupamento de fuzileiros navais e seguiram rumo à esplanada dos ministérios. O comboio percorreu 4,5 km e passou em frente à Praça dos Três Poderes. O presidente Jair Bolsonaro esperava no alto da rampa do Palácio do Planalto. Ao lado de Bolsonaro, o ministro da Defesa, Braga Neto, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, general de Exército Laerte de Souza Santos, e os comandantes da Marinha, almirante de esquadra Almir Garnier, da Aeronáutica, tenente brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista e do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O ato não estava na agenda oficial de nenhum deles. Pelo menos 14 ministros do governo também participaram, além de parlamentares como o filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, foram convidados por Bolsonaro, mas não compareceram. Um militar subiu a rampa e entregou ao presidente um convite para assistir à demonstração operativa da Operação Formosa 2021 no dia 16 de agosto. Esse treinamento da Marinha em Formosa, Goiás, a 80 quilômetros de Brasília, é feito desde 1988, mas pela primeira vez contará com a participação do Exército e da Aeronáutica. Bolsonaro permaneceu na rampa por 5 minutos até a entrega do convite e só saiu depois da passagem de todo o comboio. Em frente ao Planalto, alguns apoiadores de Jair Bolsonaro pediam intervenção militar numa afronta à Constituição brasileira. O ato de entrega do convite ao presidente, acompanhado de blindados, é inédito. Parlamentares reagiram e viram o desfile militar como provocação e tentativa de intimidar o Congresso, já que foi marcado para o mesmo dia da votação do voto impresso, um assunto de alto interesse do presidente. Logo depois do desfile, deputados de oposição manifestaram dentro do Congresso com cartazes em defesa da democracia. Qual que é o papel das Forças Armadas? É defender o Estado brasileiro e o povo brasileiro. Qual que é o papel de um presidente da República? É apresentar soluções para a dor que está chegando nas famílias brasileiras. Na CPI da Covid, senadores também criticaram o desfile. O presidente cria uma encenação, uma coreografia, para mostrar que tem o controle das Forças Armadas e pode fazer o que quiser com o país. É um absurdo inaceitável. Não é um teatro sem consequências, mas um ataque frontal à democracia que precisa ser repudiado. O papel das Forças Armadas é defender a democracia e não ameaçá-la. A democracia tem instrumentos para defender a própria democracia contra roubos golpistas. Ninguém tem o direito de ganhar no grito. Ninguém tem o direito de intimidar o parlamento brasileiro por conta de uma posição política. Um espetáculo dantesco com a utilização indevida, inconstitucional e oportunista das Forças Armadas. A democracia, senhor presidente, é inegociável. O comandante da Marinha, almirante de esquadra Almir Garnier, disse que o desfile já estava agendado e que não tinha relação com a votação na Câmara. Foi uma coincidência de datas que nós não tínhamos como prever. Na verdade, o Congresso marcou na data que a gente já tinha programado uma votação para hoje. Então, talvez isso é que tenha criado um pouco de ruído, né? Porque, no final das contas, as Forças Armadas são extremamente cumpridoras da lei, da ordem, e não há nenhum motivo para... Quando se fala em tanque na rua, fala-se de outra coisa, né? Tanque na rua lembra tanque para conter manifestações, não é nada disso, né? Houve uma passagem de um comboio e uma prestação de contas à sociedade, dando visibilidade ao exercício que está sendo conduzido e tradicionalmente é conduzido. Argumento reforçado pelo general Augusto Heleno. Esse desfile está previsto no plano de instrução da Marinha, eu garanto que desde o início do ano. Ministro. E não dá para mudar determinadas coisas. É o que eu estou dizendo, é um exercício caro, planejado com antecedência e não havia nenhuma intenção de fazer provocação, de fazer uma demonstração de força, nada disso. Os veículos militares ainda ficaram algumas horas estacionados na esplanada dos ministérios. No fim do dia, todos já tinham ido para Formosa. Os presidentes da Câmara e do Senado também falaram sobre o ato. Eu falei ontem, nós estamos numa democracia
E eu disse ontem que não é usual, muito embora a questão da Operação de Formosa ela aconteça desde 88, nunca houve um desfile dos veículos bélicos pela esplanada, não é? Não vi maiores repercussões do que isso, não aconteceu nada além do mais. Eu não tive presente na cerimônia, eu estava a manhã toda em reunião com os líderes, só que não é usual. Muitos senadores apontaram como algo que seria indevido, inoportuno, um tanto aleatório. Devo dizer para aqueles que assim interpretaram que está reafirmado o nosso compromisso com a democracia e absolutamente nada e ninguém haverá de intimidar as prerrogativas do parlamento. Não que eu interprete isso como algo que seja consistente de intimidação ao parlamento. Tampouco acredito na maturidade institucional que temos que haja algum risco nesse sentido. Mas temos que afirmar e reafirmar sempre, para todos quantos sejam no Brasil, essa nossa responsabilidade cívica com a obediência à Constituição Federal, que foi concebida em 1988, inclusive por parlamentares, alguns que aqui estão no Congresso Nacional, e que esta próxima geração de políticos tem a obrigação de obedecer e preservar.